Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Dia do Ritmista Online da Costa de Prata. Eu sou o Rui Mané. Agora, nesta entrevista, sou eu que eu vou conduzir. É o segundo live do dia de hoje, do segundo dia do Ritmista. Olá, Cris. Quem está connosco, Cris Coelho Couto. Dispensa apresentações. Na Europa, uma das referências do samba para nós. Ele vai-nos falar agora um bocadinho como é que foi o percurso dele, não é? O que é que ele faz, qual foi o seu percurso no samba e como é que, principalmente, esta questão de um alemão, que normalmente uma pessoa fria, com pouca ginga, aparece aqui com a paixão pelo samba. Olá, Cris. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado por me convidar para participar do Dia do Ritmista. Então, como é que começou isso? Referência, hoje em dia, talvez eu não me vejo como referência, mas tudo bem. Então, em 96, se eu não me engano, 96, com 15 anos mais ou menos, meus pais começaram a tocar samba aqui na Alemanha. E aqui não tem escola de samba, como vocês provavelmente sabem, aqui só existem blocos. Então, são blocos que tocam somente percussivos. E aí, meus pais começaram a tocar samba. E, assim, quando eles tocaram por um meio ano, fizeram um carnaval aqui na rua. Aqui, o carnaval de Colônia, alguns talvez sabem, é bem famoso também, Sim, não sim. é comparável com o Carnaval do Brasil, mas é bem grande. E aí eles participaram do Carnaval e tiveram um Carnaval ótimo. Então, como eu sempre tive que ir nos eventos de família e amigos dos meus pais, eles só falavam de samba, 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 samba. E eu sempre falava assim, essa merda de samba, só samba, vocês só falam de samba. Aí meu pai falou, olha, você não pode falar que samba é uma merda, porque você nunca foi ao ensaio. Aí eu falei, mas vem cá, se eu for uma vez pro ensaio, depois eu posso falar que é uma merda? Aí ele falou, depois sim. Eu falei, então tá bom, então eu vou uma vez. E aí eu fui e fiquei. E foi assim que começou, assim. Aí, eu acho que uns 2 meses depois, aprendendo, eu já estava comandando o grupo. Claro, o grupo estava muito jovem também, então não era muito difícil. E aí eu descobri o meu talento e fui tocando mais e mais e mais, me interessando mais pela música, pelo samba. E, mas por enquanto era tudo só percussivo, era só batuque. Então nunca mais disse que o samba era uma merda. Não, não. Eu peguei um ganzá, no primeiro ensaio, peguei um ganzá e comecei a tocar esse ganzá com o professor da época, que é um percussionista famoso aqui na Alemanha, Alfonso Garrido, o nome dele. E ele me ensinou o ganzá e eu fiquei todo feliz lá, tocando só um ganzá. Aí depois, no dia seguinte, na semana depois, eu já fui tocar um outro instrumento e foi assim. Já foi evoluindo. E como é que, É. né, hoje em dia nós temos esta questão da internet, ainda hoje estamos a assistir a isso, não é? Esta questão da partilha do conhecimento, muito fácil, basta um clique, a gente vai à internet, pesquisa, consegue facilmente aprender um instrumento. Numa altura dessas, 96, 97, não havia muita informação disponível. Como é que, como é que se fazia isso? Então, aqui na época já tinha algumas pessoas dando aula de samba, pessoas que viajaram para o Brasil, fizeram as gravações, provavelmente com um aparelho desse tamanho, fizeram as gravações deles e trouxeram para cá e começaram a ensinar aqui. Aí eu tive aula no grupo dos meus pais. No início, o meu primeiro professor lá foi esse Alfonso Garrido, só que ele só estava substituindo um outro professor que se chama Thomas Tukianik, que era o meu primeiro professor. E aí foi assim, indo de professor para professor para aprender. E aí eu passei para um outro grupo, que o professor era um cara muito alemão, Klaus Schlossmacher, muito alemão o nome também. Um ótimo professor também, aprendi muito com ele. E foi ele que também me indicou um workshop, uma oficina intensiva de percussão brasileira com um cara chamado Dudu Tucci. Não sei se vocês já ouviram.
é um brasileiro que vive em Berlim e faz essa coisa de workshop intensivão, assim. É uma semana de percussão brasileira. E tem tudo incluído. Tem pandeiro, tem maracatu, tem berimbau, tem cuicas, tudo. É completo. Tem tudo. Muita conga, também muito conga, tumbadora, né? Muito também. E assim, é percussão geral brasileira. E foi muito bom. Foram 8 semanas, assim, dividido, sempre assim. Sim. Uma semana, depois 3 meses de pausa para você ensaiar o que você aprendeu, e depois mais uma semana. E era a semana, assim, das 9 da manhã até, sei lá, 9 da noite, aula. Intensivo. Era muito bravo. Assim, o primeiro dia foi muito divertido. No segundo dia, como a gente tocava muito conga, no segundo dia de manhã, às 9, quando você faz o primeiro tom Já dói. quero mais. Mas aí, Depois... esquentando um pouco as mãos, você não se sente mais. Aí, todo dia de manhã era o mesmo processo de... Aí, já vai. Eu sei que quando esquentar vai dar para tocar. E aí foi assim. Muito bem. Não tinha conhecimento que na Alemanha, nessa altura, já havia assim tanta disponibilidade de informação e pessoas com gosto pelo samba e ainda bem. Então quer dizer que aquela pergunta que eu tinha aqui, que era se o Cris já tinha desfilado ou numa escola de samba ou num bloco de samba antes de chegar ao Rio de Janeiro, está respondida, não é? Já a tinha feito. Sim. Eu toquei em vários grupos, e inclusive teve uma época que em um dos grupos eu estava tocando, nem lembro mais qual instrumento, eu acho que era caixa, e aí o grupo queria também que eu desse um pouco de aula, porque eles perceberam que eu tinha muito talento, que eu tinha coisa para ensinar. Eu gosto muito de ensinar, né? Posso confirmar. Eles pediram para eu ensinar um pouco o grupo. E aí o professor da época, não vou nem dizer nome, né? Ele não ficou muito feliz com isso, mas me deixou. E aí eu estava, assim, eu acho que era uma semana ele, outra semana eu, dando aula lá no ensaio. E aí teve um dia que a gente teve uma reunião, aí alguém falou assim, gente, eu acho que quando o Cris dá aula, ele também merece o salário. Eu fiquei, salário? E eu acho que foi nesse momento que também abriu na minha cabeça que também com música você pode também fazer dinheiro e talvez até viver, né? E eu não sabia disso, né? E aí aquele outro professor falou, não, se eu não ganhar o meu salário completo, eu vou sair do grupo na hora. E aí todo mundo voltou para trás, e aí todo mundo falou assim, então o Cris não vai ter dinheiro e tal. E eu falei, tudo bem. Mas nesse dia, eu e mais alguns ritmistas do grupo, a gente decidiu de formar o nosso próprio bloco, onde cada um faz somente o quanto ele quiser e quanto tempo e energia ele pode investir. E foi assim que a gente fundou o bloco, que hoje em dia também, infelizmente, não existe mais, Suco Legal. E Suco Legal era meu bloco, né? E no início também era só percussivo, e assim, aos poucos, depois a gente teve alguém que tocava cavaco e botava um... E foi progredindo. Eu, inclusive, cantei lá também. E assim... Um bocadinho aqui agora também o pessoal que está, só também para dar o recado, o pessoal que nos está a assistir no Facebook e no Instagram, pode colocar as perguntas lá, que quem está aqui a trabalhar connosco faz chegar aqui as perguntas. Chamar a atenção que por vezes as pessoas partilham o vídeo e fazem grupos de visualização, e se fizerem grupos de visualização, as perguntas que estão no grupo de visualização não chegam a nós. Se quiserem que a pergunta chegue aqui, vão ter que comentar na própria página da escola. Então tenho aqui uma pergunta, estávamos aqui a falar neste assunto de dinheiro e viver de música. Aqui o Fábio Rodrigues está a perguntar se hoje tu vives só da música. Não mais. Infelizmente eu não consegui, com família, uma casa nova, um pouco mais cara e tal. E foi difícil, mas
A questão é que a minha esposa é brasileira e ela veio morar aqui na Alemanha e resolveu estudar aqui, né? E está estudando medicina aqui. Ela já é psicóloga no Brasil, mas o título dela não foi reconhecido aqui na Alemanha, então ela resolveu estudar de novo e escolheu medicina. E assim, o estudo é muito difícil e do lado do estudo, ela resolveu também trabalhar um pouco para ajudar também a financiar a nossa família e tal. Claro. E só que ela não deu conta de trabalhar, estudar e fazer tudo, criar um filho também, né? Que Torna-se nós dois difícil. fazemos. E assim, aí ela perguntou para mim assim, amor, se eu parar de trabalhar, a gente vai ficar vai faltar muito dinheiro. Eu falei, não, amor. Estuda você e eu vou trabalhar, eu vou procurar um outro emprego, alguma coisa, eu posso fazer um mini job em algum lugar, assim, só para repor esse dinheiro que vai faltar por causa do teu trabalho, que também era um mini job. E aí, no dia que ela falou isso para mim, encontrei uma amiga minha e contei isso para ela e ela falou, você pode trabalhar comigo. Eu tenho uma fundação que preserva tartarugas marinhas. Tartarugas. E aí eu achei muito maneira essa ideia, sabe, de ajudar um animal que está, assim, em perigo, né? E aí eu falei, tá, tudo bem, mas eu só posso fazer um mini job e tal, e aos poucos foi crescendo. Hoje em dia, com a pandemia, aqui inclusive, hoje em dia, com a pandemia, esse trabalho está me salvando, porque todo o meu trabalho de música parou e eu estou em casa, faço home office e trabalho pelas tartarugas. E isso é uma salvação. É ótimo. É um trabalho lindo, sabe? Eu fui com meu filho também para o Cabo Verde para ver um dos nossos projetos lá. Eu vi. É emocional de ver uma tartaruga marinha na praia e ver os bebês nascendo e botar na mão e botar na praia para liberar as tartaruguinhas. Foi lindo. Então, assim, até 2 anos atrás eu trabalhava só com música e consegui vender assim bem também, mas hoje em dia não mais. Claro, consegue ser um complemento, mas não pode ser um exclusivo. 50-50. 50-50, já é bom. Pronto, voltando então à nossa conversa, estávamos aqui então a começar a chegar ao Brasil, não é? Como é que o Cris, depois desta história toda aqui nos blogs, chega ao Carnaval do Rio, como é que consegue o contacto com o Rio e como é que consegue ir lá desfilar numa escola. Já sei que tem uma história curiosa, não sei qual é a história, porque também não me contou, ficou guardada para agora, e então agora eu vou ficar à espera de ouvir essa história. Eu, na verdade, antes de ir para o Brasil pela primeira vez, eu era uma das pessoas que falava assim, não precisa ir para o Brasil para saber tocar samba bem, para tocar samba bem, né? E aí, na época, foi em 2004, se não me engano, eu tinha guardado um dinheiro bom e aí eu pensei, eu já estava trabalhando como professor de samba, mas sem ter ido para o Brasil, né? E aí eu pensei, eu vou aproveitar, vou para o Brasil, vou ver isso aí ao vivo, vou comprar instrumento também, que na época era muito mais barato, e o curso também do Real era muito bom para mim. E aí meu pai também ainda me ajudou a comprar um pouco dos instrumentos, porque eu queria mais do que eu precisava, né? Porque eu pensei, aproveitar a chance uma vez, aí vou trazer não sei quantos instrumentos. Afinal, eu trouxe 40 instrumentos para poder oferecer o workshop para empresas, para grupos que querem se organizar e criar um grupo, né? E então, foi em 2004, algumas pessoas, alguns amigos do meu grupo, do Suco Legal, já tinham ido para o Brasil algumas vezes, e eu sabia que eles estavam lá, mas eu fui assim, na minha. Eu gosto muito de viajar sozinho. Mochila às costas e eu acho vai. que quando você chega sozinho,
você está mais aberto de fazer contato com as pessoas Claro. de lá, você vai se integrar melhor, você vai ter muito mais experiências. Claro, É, claro. é isso que eu acho, né? Sim, E sim. então eu fui sozinho, fui de alguém me anotou como se procura o ônibus no aeroporto para chegar no Flamengo, no Rio, no bairro do Flamengo, e eu sabia o endereço de duas amigas minhas alemãs que estavam lá na época. E aí elas falaram, você pode dormir aqui no chão, no nosso quarto aqui, na primeira noite, aí você resolve onde você vai ficar, porque eu não tinha organizado nada. E aí foi assim, eu cheguei lá, botei minha mala lá, saímos, fomos à praia, não sei o quê. Aí na rua, lá no Flamengo, a gente encontrou outros amigos meus que estavam juntos num apartamento que eles alugaram. Eram alguns alemães e holandeses, todos percussionistas. E, e, e aí eu falei, gente, vocês têm um lugar para mim? Porque assim, eu estou meio sem casa, né? E eu não falava nada de português. E aí eles falaram, a gente tem um sofá na sala, se tá bom para você, tá, pra gente tá ótimo. Aí eu fui lá, fiquei lá e, e aí teve uma noite, um sábado à noite, logo o primeiro sábado que eu estava lá, a gente resolveu ir no ensaio da Mocidade. E aí eu pensei, vou levar o meu tamborim, né? Porque todo mundo estava falando que caixa, repique, surdo e tal, você não consegue tocar porque não conhece ninguém da escola, mas tamborim pode levar o seu próprio e aí às vezes eles Pode deixam você surgir a tocar. oportunidade. Como na Mocidade na época era muito 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 fácil. libertado, muito aberto, muito todo mundo bem-vindo e vamos tocar junto e se divertir. Era sábado à noite também, a festa. Que aí eu cheguei lá e comecei a tocar, não consegui falar com ninguém, mas tinha um brasileiro lá que tentou se comunicar comigo sem poder falar, né? Tocando tamborim também, e a gente tocou junto e tal, e foi super legal. E a gente tocou a noite inteira, aí 5 da manhã a gente voltou para casa e tal. E na semana seguinte, na quinta-feira, resolvemos ir no ensaio da Unidos da Tijuca. E aí eu perguntei para as minhas amigas, mas vem cá, eu posso levar meu tamborim? Aí tinha uma alemã que estava morando lá e ela falou, tá maluco? É a melhor bateria aqui do Rio de Janeiro e eles têm ensaio técnico. Não é brincadeira, não é festa, não é sábado, é ensaio técnico. Você nunca vai tocar lá. Eu falei, tudo bem. Eu pensei, não custa nada, tamborim aqui, né? Não É tem pequenino. problema. Aí eu levei um tamborim. Quando eu cheguei lá, o mesmo cara, hoje um dos meus melhores amigos, Walter, ele estava lá na bateria também. Ele me viu, ele, eu não entendi nada, aí fui lá falar com o diretor. Eu falei, aí o cara veio também, falou comigo, e aí tinha um francês, Vincent, que mora lá e toca em várias escolas até hoje em dia, ele vive lá. Ele traduziu para mim, na época o diretor de tamborim era o Ricardinho, mestre Ricardinho, e ele falou comigo e ele falou assim, toca baixinho, eu vou ouvir e se você tocar bem, você pode tocar aqui no ensaio tranquilo, não tem problema, porque eu confio no meu amigo aqui. Aí fui lá, toquei baixinho, baixinho. Aí ele veio, passou assim 2 minutos, e 2 minutos podem ser muito tempo, Pois do meu pode. lado, assim, me escutando, sem fazer a cara nenhuma, assim. E eu tava todo nervoso. Aí no final ele fez assim, ó, tudo bem. Aí eu toquei, tudo bem. E depois do ensaio, ele novamente chamou o Vincent para traduzir para mim e falou assim, você está super bem-vindo de tocar nos ensaios, mas eu não tenho fantasia para você, só para você saber, no caso que você queira perguntar, né? Não tem fantasia. Eu falei, não, tudo bem, eu só quero tocar, eu estou super feliz de poder tocar e, na verdade, a gente tem um carnaval em Colônia e
eu volto para o Carnaval de Colônia. Eu quero passar o Carnaval lá. Eu tenho meu grupo lá, o Ciclo Legal, né? E então eu vou tocar lá em Colônia. Então não vou nem ficar para o Carnaval. Aí ele falou, tudo bem, tudo ótimo. Sim, sábado também tem ensaio na quadra, domingo tem também no bairro na Tijuca, lá na Conde de Bonfim, e pode sempre vir ensaiar com a gente. Obrigado, obrigado. Comprei uma camisa ali e já me senti incluído, sabe? Já era Já me tijucano. senti tijucano. Foi assim mesmo, todo mundo me Abraçou. acolheu, me abraçou lá na... Foi assim, foi a escola que me recebeu melhor e assim aconteceu que eu escolhi a Tijuca ser a minha escola de coração. Ou ela me escolheu, não sei. Acho que foram ambos. E foi assim que eu cheguei lá e desfilar foi uma outra história. Aí eu acho que foi 2 anos que eu fiz isso assim. Eu estava só... Porque eu gostei tanto que no ano seguinte eu Estava lá outra resolvi vez. viajar de novo, né? E aí eu fui também só para ensaiar e tal. E depois de 2 anos fazendo isso, no terceiro ano eu voltava. O diretor de tamborim tinha mudado, era o Magrão. O Magrão não me conhecia e na época tinha uma invasão de franceses, tipo uma semana antes de eu chegar. Eram muitos franceses chegando e visitando todas as escolas de samba. E no caso, o Magrão acho que não gostou tanto que quando ele me viu chegando lá, ele chegou perto de mim, ele é assim, grandão, me tirou. Você é francês? Eu falei, não, sou alemão. Aí, bem-vindo. Eu falei, graças a Deus. E aí eu toquei com eles lá e uma semana antes do carnaval ele perguntou para mim, vem cá, você quer desfilar? Eu tenho uma fantasia para você. Eu falei, muito obrigado, mas não, eu vou voltar para o carnaval de lá na Alemanha. Muito obrigado mesmo. Aí ele, tudo bem, quando quiser é só falar comigo, eu tenho uma fantasia guardada para você. Aí eu voltei para o Carnaval de Colônia e meu grupo aqui resolveu me deixar na mão, assim. Normalmente a gente tocava todos os dias à noite no meio da muvuca na cidade e tal. E naquele ano, a primeira noite foi legal, a segunda noite eu estava lá com 2 amigos meus que nem são de Colônia, sabe? Que estavam de visita. A gente estava fazendo um batuque em 3. Aí quando eu liguei para os amigos, eles falaram, não, a gente vai ver o Senhor dos Anéis. Eu falei, o quê? A gente resolveu assistir o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis em DVD, você pode ver todo dia. Eu voltei do Carnaval do Rio de Janeiro. Eu podia estar desfilando na Tijuca. Eu estou aqui para tocar com vocês e vocês querem assistir o Senhor dos Anéis? Calma aí. Aí eu resolvi, olha, vou avisar meu amigo lá, o Balta, para ele avisar o Magrão que no ano seguinte eu quero desfilar. Foi assim que eu avisei e tal, e aí no ano seguinte eu fui desfilar pela primeira vez lá. E daí para a E frente desde nunca então mais. fiquei lá. Está aqui o André Seixas, o Portuga, aqui a perguntar se o Magrão era como o mestre Celinho. Era com o mestre Celinho. Se o Magrão era Qual como era? o mestre Celinho. Como o mestre Celinho. Como era o mestre Celinho? Não, ele está a Era fenomenal. Oi? Ele estava a Ele perguntar era se o Magrão fenomenal. era como o mestre. Ele entende muito de samba. Ele na época, assim, a bateria da Tijuca, ele conseguiu, claro, não é só ele, ele botou certos diretores, né? Ele botou alguns diretores que realmente ajudaram a melhorar essa bateria bastante. O mestre Lolo, por exemplo, estava lá como diretor. O Serrinha, né, o próprio Serrinha, meu amigão Serrinha também estava lá como diretor. Foi ali que eu conheci ele. E o Magrão era ótimo também. Ele ficou lá 2 anos como diretor e depois mudou. Quando o Casagrande também entrou, aí eu acho que Casagrande e Magrão também não se deram muito bem.
E tem o Coringa, que toca na Tijuca há, eu acho que desde 2000, ou não sei quanto tempo, que é um dos mais antigos da Tijuca, e ele, ele sempre estava no ensaio. Ele é doente, Tijuca é doente. Então, era só uma questão de tempo quando ele ia ser o diretor de tamborim da Tijuca. Né? E aí o Magrão voltou só para desfilar com a gente. Né? Para ele também era melhor, ele tinha outras coisas e tal. E, afinal, eu acho que foi tudo em paz, essa troca de... Se resolveu tudo. Pronto. Só desfilou na Tijuca, no Rio? Não, já desfilei em outras escolas também, sim. No grupo especial, só desfilei no Porto da Pedra, que também é uma história engraçada. Eu cheguei lá e, na época, eu estava morando lá na casa do meu amigo Walter, que ele morava em cima da quadra do Cubango, em Niterói. E a primeira noite, quando eu cheguei, ele falou, esse ano eu resolvi desfilar na Porta da Pedra. Vamos lá no ensaio hoje à noite? Eu falei, tá, vamos lá, vou lá contigo. Né? Eu nunca tinha nem escutado o samba. Aí eu cheguei lá e o diretor era o Denilson, que agora estava na Tuiuti, com o Ricardinho. E o Denilson era diretor lá, com o mestre Tiago Diogo, e o Denilson me conhecia da Tijuca, né? E quando ele me viu, ele, e aí, alemão, beleza, tudo bem? Você quer tocar no ensaio agora? Falei, não, nem quero, nem trouxe meu tamborim, porque eu nem conheço samba, nem o desenho, nem nada. Ele, você pega rápido, pega aqui meu tamborim. Aí eu peguei o tamborim, aí fui lá, toquei no início, né, devagarzinho, baixinho, para não errar e tal. E no final do ensaio, eu acho que eu já consegui pegar o desenho. E aí, no final do ensaio, eu entreguei o meu tamborim. O Denilson fez uma reunião lá com os tamborins. E aí, o meu amigo também foi lá, o Walter. E eu estava assim, do lado, esperando, claro, prestando um pouco de atenção, mas só esperando. Aí, ele ficou muito puto, porque tinha gente lá que não tinha pego o desenho ainda. Aí ele falou, porra, galera, estamos ensaiando há 4 meses e tem gente que ainda não pegou o desenho. Aí vem um alemão e pega a porra do desenho em um ensaio. Eu vou ter que tirar a gente de vocês para dar fantasia para ele. Eu fiquei, não fala isso, eles vão me matar na porta da quadra. E aí eu fiquei realmente com medo, né? Porque eu não conhecia ninguém lá. E aí depois, quando ele acabou a reunião, eu fui lá, falei com ele, falei, cara, você não pode fazer isso, eles vão me matar na porta. Ele, para de palhaçada, você quer desfilar? Eu tenho 3, 4 fantasias sobrando, não tem problema. Pode desfilar se quiser. Falei, então eu volto. E aí foi assim que eu desfilei também na Porta da Pedra. E na Cubango, desfilei algumas vezes porque era perto lá da casa onde eu ficava. Cris, e porquê o tamborim? Foi exatamente o que eu falei. Na época eles falaram que caixa, repique, surdo e tal, não pode tocar porque vem da escola, não é teu próprio instrumento. Então você não pode ir lá e pegar um instrumento. Eu inclusive fiz isso uma vez com o Marcos, talvez alguns de vocês sabem, Marcos Jäger, o que toca repique, né? Repique. E a gente foi na Grande Rio naquele mesmo ano, naquele primeiro ano, a gente foi na Grande Rio no ensaio lá. E a gente chegou lá e não conhecia ninguém e tal, e a bateria estava muito vazia, e a gente viu 2 repiques lá, livres. Aí a gente ficou assim, vamos. Aí a gente foi lá, entramos na bateria, pegamos os instrumentos. Hoje em dia eu não ia fazer mais isso, porque eu acho falta de respeito. Mas na época a gente queria tocar, foi o primeiro ano, sem saber das regras, de não sei o quê. E aí pegamos os repiques e quem era o mestre era o Odilon e o Maurão era um diretor. E o Maurão, quando ele viu a gente, ficou com uma cara de raiva assim na nossa direção. Também assistiu um pouco, escutou, mas fez assim, ó, pode continuar. Aí depois falamos com ele, com o Odilon e tal, e foi tranquilo. Mas então, a questão do instrumento é realmente porque você pode levar o seu instrumento. Hoje em dia,
Às vezes eu penso que eu gostaria de trocar a caixa, porque é menos coisa para lembrar, sabe? Às vezes você É mais chegando fácil. muito em cima do carnaval, Claro. porque assim, depende tudo da quantidade de bossa que faz e da frequência da bossa. Se no ensaio ele faz cada bossa, o mestre faz cada bossa 2 vezes, na outra semana você já esqueceu. Pois. Assim, tudo bem, hoje em dia, geralmente no primeiro ensaio eu gravo, então, para poder ensaiar em casa, né? Mas antigamente, sem poder gravar, assim, era difícil isso, né? Sim, caixa tem Chegar mais. lá e pegar tudo na hora, né? E lembrar até a outra semana. A caixa tem E mais facilidade, não é? Porque na rapidamente, se a caixa é gente melhor. vai Quando não sabe, você segura a mão, para, volta o ritmo, faz a volta base, também. está tranquilo. O tamborim tem que saber o desenho, se não souber, não está lá a fazer nada. Faz É um muito. no lugar Ui, errado, já foi. era. É a morte. O André está aqui ainda na nossa história que estávamos a falar há pouco. Se quando o Magrão era diretor, se o mestre era o Celinho ou se já era o Casagrande. Era selinho e aí trocou Trocou para o Casagrande. pro Casão. É. Ok. E ele entrou quando o Ricardinho saiu, o Magrão entrou e no ano seguinte Entrou o o Casagrande. Selinho saiu. Ok. E o Casão entrou e o Magrão também ficou mais um ano e depois o Magrão Depois é também que saiu. saiu. Ok. E o Coringa. Falando aqui um bocadinho do Rio, das escolas de samba, porque também quem nos está a ver também quer um bocadinho de quem já lá esteve e beber um pouco de informação, este também é o objetivo, não é? É a partilha. Como é que tu descreves o panorama das escolas de samba no Rio de Janeiro? Não é? Como é que está a ser a evolução das baterias? Nós aqui falamos um bocadinho também daquela questão principalmente do andamento, que as escolas tinham uma tendência para andar cada vez mais rápido, provavelmente também por causa de outros setores, de coisas que mudaram na avenida para poder passar no tempo. Agora, ultimamente, tem-se visto uma tendência ao contrário, ou seja, o andamento começar a descer um bocadinho. A que é que isso se deve? Não é? Se tem alguma influência de outros setores ou se também é esta questão de alguns mestres mais novos estarem a entrar agora, que vêm desde as escolas mirins, vão buscar a raiz. Pronto, vamos falar um bocadinho sobre isso. Então, eu acho que uma grande razão pela velocidade, ou vamos dizer, eu acho que tem duas razões principais. Uma é muito jovem tocando com muita energia e vontade e necessidade de se provar e mostrar que sabe tocar até mais rápido e tal. E sim, É é natural. natural. Todo mundo quer se provar, quer ver se toca melhor que o outro. E a outra grande razão, na minha opinião, é a harmonia, porque de cada ano a quantidade de componentes na escola está só crescendo. Agora, hoje em dia, não mais, né? Agora, hoje em dia, está, às vezes, até diminuindo, ou ficando pelo menos no nível, porque eles percebem que não consegue mandar mais pessoas ainda nesse limite de tempo dentro da avenida, né? Se der algum problema, aí tem que... E como a comissão de frente depende do ritmo, então o ritmo, eles têm, eles têm a coreografia deles, que depende do andamento, claro, e eles precisam fazer essa coreografia, né, em cada cabine de jurado, e eles que dão a velocidade da escola, né? Então, assim, para eles conseguirem uma velocidade que dá para trazer todo mundo pela avenida no tempo, a bateria tem que tocar um pouco mais rápido. Então, assim, eu já vi briga por causa disso, que o diretor de harmonia queria mais para frente, o puxador também gosta. Também gosta. Geralmente, hoje em dia, os sambas têm menos, como é que fala, menos detalhe, menos... Sim, tem menos pormenor. Menos swing, mais reto, mais quadrado, eu acho, né? E também mais informação dentro do samba, né? Porque antigamente o samba era, às vezes não tinha muita informação, era poesia, né? E aí o diretor de harmonia tá mandando para frente, o puxador tá gostando e o mestre tá falando, aflito. Calma aí. Aí, assim, já vi briga, não sei se vocês viram também, né? Já. Também, Já né? assistimos E em vídeo. o Casão tava tentando
proteger o ritmista, que é muito jovem, que fez o pedal para ele, que tomou um tapa na cara, né? E assim, não é bonito isso, né? Pois, não é fácil. E isso tudo só por uma questão de andamento da música, né? Eu, pessoalmente, eu gosto muito mais quando o andamento é para trás, porque você consegue tocar com muito mais swing, você consegue tocar... tudo bem, hoje em dia, os jovens, como eu falei, eles conseguem dominar o instrumento nessa velocidade. Eu, pessoalmente, às vezes eu chego no meu limite, sabe? Claro. Quando a escola está tocando 160 BPM, aí é foda para tocar. É realmente difícil. Tocar bonito, sabe? Dá para tocar, tudo bem, dá. Mas não sai bonito. Não tem essa... Assim, pro meu gosto. Claro, também é uma Mas, questão... mesmo assim, eu acho que tem algumas escolas ou pessoas que conseguem tocar rápido, mas com uma sensação de tranquilidade. E eu acho que isso é o segredo, porque existem baterias que tocam 145 com o sentimento de... aflição. E tem outras baterias que tocam 145 e parece assim... E parece que está... tranquilo, sabe? E isso é mágico, é alguma coisa que, assim, tem a ver com... Eu acho que tem a ver com o swing ser sincronizado, né? De cada nota ficar exatamente em cima da outra. E aí, quando você consegue isso com todos os instrumentos, não somente um naipe, né? Mas toda a bateria, quando você consegue isso, você consegue aquela dinâmica muito tranquila. Então, eu pessoalmente gosto muito que tenha esse movimento para trás agora, mas eu entendo também que tem gente que quer para frente, que é animação e a mesma coisa, a mesma pergunta tem com as paradinhas, as bossas, que hoje em dia estão sendo muito complicadas, muito complexas muitas vezes. E eu sempre penso assim, quando eu dou aula, quando eu faço workshop, por exemplo, eu tive um workshop na Itália, e aí eu passei uma bossa muito grande para eles lá, porque eles queriam. E a minha esposa estava lá junto, e ela observou uma coisa muito interessante. Tinha também algumas dançarinas lá, e as dançarinas só dançavam quando era ritmo, nunca no meio da paradinha. No meio da paradinha, às vezes tem as passistas que têm uma coreografia para a paradinha, mas isso já é muito elaborado. Mas para tocar assim, para o povo se divertir, que não sabe exatamente o que acontece, que, por exemplo, é o caso do jurado, na minha opinião. Ele não sabe o que está acontecendo. Para o jurado também, às vezes é melhor menos, para ele entender o que está acontecendo, para ele não achar que está dando um erro ali. Teve um ano, eu acho que foi 2 ou 3 anos atrás, que eu fui num ensaio do Salgueiro e aí eu falei com o Guilherme, que hoje em dia é mestre lá, falei com ele de uma das paradinhas que tinha uma nota da terceira, em algum lugar onde só era a terceira. Eu falei, na minha opinião, da primeira, segunda, terceira, não sei, 5 vezes que eu escutei essa paradinha, eu achava que era um erro. Eu achava que o cara da terceira estava errando. Até eu, na terceira, quarta vez, percebi, pô, eles estão fazendo a mesma merda de novo, então não é erro. É frase. Mas o jurado não vai ter essa possibilidade. Ele vai escutar uma vez. Exato. Ele vai dizer, achar que é erro. sobrou uma terceira ali. Exatamente. Já é por isso que muitas vezes dizemos que menos é mais. Oi? Por isso é que muitas vezes dizemos que menos é mais. É. Senão é muita informação para processar. Mesma coisa no tamborim. Eu acho muito bonito quando eles fazem aqueles desenhos muito complexos e tal. Eu gosto também de tocar, mas eu acho que para o desfile não é bom, porque o jurado não vai entender. Mesmo se for feito perfeitamente, o jurado não vai entender. Não bom. Sempre tem a ver com o samba, né? Muitas vezes as frases já estão prontas e eles jogam em algum lugar em cima do samba. E isso não é muito bonito. Mas mesmo quando tiver bonito com samba, o jurado às vezes não vai entender. Então, assim,
essa linha que o Coringa está fazendo na Tijuca, eu acho muito bom. Porque, assim, é fácil, tem gente que reclama que é fácil demais, mas funciona. Funciona. O jurado consegue entender, é bonito com samba, sabe? É colado no samba. Então, assim, é isso que precisa. Exato. Esse é que é o objetivo. Se investir, mas isso você pode fazer no sábado tocando os outros desenhos, né? Exato. Assim, é uma opinião. Muitas vezes eu acho que menos é mais. Né? Ok. Só mandar aqui um alô ao Nuno Bastos, que nos está a ver, e manda um abraço para ti também. Obrigado. Outro, Nuno. O Seixas está aqui mais uma vez, que foi por esse motivo que o Cris falou da harmonia, que a Vila foi buscar o chuvisco. Na questão do andamento que nós estávamos a falar há pouco. Sim. E o Paulo Barros queria uma volta do samba em X tempo, por exemplo, mais rápido, não é? Então, o chuvisco vem da Estácio, ele é Estácio, né? E assim, Estácio tem essa tradição de tocar para frente, tocar muito para frente. Estácio é uma das poucas baterias que consegue tocar nessa velocidade e sustentar isso. Às vezes é corrido demais, eu acho, minha humilde opinião, sem querer ofender ninguém, às vezes é rápido demais. Mas na Vila não funcionou. Realmente, infelizmente, na Vila não funcionou. E eu acho que, não sei, eu não falei com ele sobre isso, mas eu acho que o Chubisco também se sente melhor em casa. Quando ele voltou para a Estácio. Independente se é grupo especial ou não, sim. ou se é acesso. Grupo de acesso, mas assim, ele está em casa, entendeu? E assim, e também o Macaco Branco, que é da Vila. Da Vila. Né? Como mestre lá, eu acho que se encaixou foi bom para os dois. Lá. Foi bom para todos. Isso. Ok. Vamos voltar então agora aqui um bocadinho ao Cris e aos seus projetos, não é? Porque o Cris tem vários projetos na Europa. É percussionista da Roda de Samba do Alemão. Tem também um trio de forró, os Capangas. Ainda dá workshops por todo o mundo e ainda é diretor musical do Bloco X. Nós daqui a um bocado vamos falar um bocadinho do Bloco X, para já falar um bocadinho desses projetos, da Roda de Samba do Alemão e do trio de forró. Então, como eu falei, no início eu era batuqueiro só. Eu não tocava samba com canto, não tinha esse acesso à música. E aí teve uma vez um evento com música brasileira que eu acho que grupo, uma batucada que eu conheço algumas pessoas, estava tocando lá e tinha um grupo de capoeira. E eu estava lá com esse grupo, tocando com eles, aí fomos no camarim, e no camarim estava também um grupo de capoeira. E aí tinha um cara lá, branco, com olho azul, com tantã na mão, tocando assim, tantã, e cantando o tempo todo. Pensei, caramba, de onde esse... Não conhece esse alemão e ele sabe cantar tudo e fala português bem e tal. E aí eu toquei com ele, toquei um pandeiro, não sei o quê. E no final eu falei com ele, mas vem cá, de onde você conhece todas essas músicas e tal? E ele falou, sou carioca, eu tô aqui com esse grupo de capoeira, eu estava fazendo um pouco de capoeira com eles, e aqui no camarim resolvi fazer um pagode aqui com vocês. Falei, maneiro. Ele falou, pô, cara, vamos fazer um grupo, vamos fazer um grupo de uma banda. E eu, na época, era só batuqueiro, não era percussionista, sabe? Então eu falei, podemos tentar, podemos fazer alguma coisa. E foi assim que nasceu um grupo, que você agora não falou, que se chama Muamba. Muamba, né, de contrabando. A gente está, tipo, contrabando a música do Brasil para cá. Essa era a ideia, né? E na época a gente tocava samba funk e um pouco com rock, pop, assim, misturado. Era guitarra, baixo, 3 percussões, porque a gente éramos 3 percussionistas, mas nenhum de nós era percussionista mesmo, éramos sambistas que estávamos fazendo a percussão lá, né? E um saxofonista também. E aí, depois de um tempo, esse grupo, o vocalista, o brasileiro, ele se mudou para o Brasil por um tempo,
o saxofonista também, o baixista foi para a Suíça e tal, então esse grupo parou, né? Mas hoje em dia o grupo voltou. Eu, inclusive, hoje à tarde, por acaso, eu encontrei o baixista no parque, quando eu estava lá com meu filho, e a gente está com vontade de tocar de novo. Só que agora o esquema mudou, agora é muito eletrônico. Eu nem tenho mais percussão, a gente tem uma beat machine, que faz um beat eletrônico, e eu toco num pad, assim, percussão digital. E temos guitarra e baixo, e mais um outro amigo meu, que é o sanfoneiro do meu trio de forró, ele toca um synthesizer, né, com vários efeitos e tal. Então a música é muito mais eletrônica agora. Mas é muito bom porque a gente consegue ensaiar em casa. Pois, sem incomodar ninguém. Porque é tudo eletrônico, você não escuta nada, É só menos o ter o canto. fone e dá para ensaiar. Ok. Já tocamos uma vez assim nessa formação no ano passado e foi muito bom. E estamos pensando em voltar, mas ninguém deles vive de música, então é difícil achar um tempo para ensaiar e para tocar. E aí o trio de forró, claro, o trio de forró foi também uma coincidência. Eu estava num aniversário de uma amiga minha brasileira, e aí tinha um cara lá, um brasileiro, tocando violão, cantando um monte de coisa. Eu estava com pandeiro, e aí eu toquei com ele lá, e no final ele falou: cara, vamos fazer música junto. Na verdade, eu sou do Nordeste, eu sou de Petrolina, então vamos fazer forró? Eu nunca toquei. Aí ele falou: você arranja uma zabumba em algum lugar e eu vou te ensinar. Eu falei: tá, beleza. Aí a gente arranjou uma zabumba e hoje em dia eu toco zabumba nesse trio e ele toca sanfona e tem mais uma cantora. O triângulo trocou algumas vezes, já passaram várias pessoas. Esse cara foi para lá, esse cara foi para lá. O Serrinha também entrou algumas vezes quando não tinha ninguém. E agora tem uma cantora brasileira que vive aqui, que pegou o triângulo e assim acrescentou muito as nossas vozes, porque é uma voz feminina bonita, né? Okay. E também tem a roda de samba do Alemão, que também infelizmente parou nesse momento. A gente tinha planejado uma festa de São Jorge, no dia de São Jorge, né? Inclusive com Xando e Xandinho como convidados, os dois, pai e filho. E infelizmente a gente teve que cancelar por causa da pandemia. Mais um dia os dois vai voltar para cá. Xandinho, que hoje também vai estar connosco aqui. Oi? Xandinho, que hoje também vai estar connosco à noite, às 21. Vai. E eu acho que os workshops, sim. Eu sempre dava workshop, mas assim, muito aqui, local, né? Assim, com os grupos daqui de perto, talvez alguma vez um pouco mais longe, mas assim, tudo na Alemanha, né? E aí, na época, eu fundei aqui uma escola de samba, na época, se chamava Unidos de Colônia, mas a ideia era unir todos os blocos de samba que tocam aqui em Colônia, são muitos, unir todos eles para tocar junto, para tocar num grupo grande e tocar com canto e cavaquinho, porque isso nenhum outro grupo aqui fazia na época. E no início funcionou super bem. A gente teve uma vez uma bateria de 130, 140 pessoas para tocar junto e foi super legal. E aí, um dia eu resolvi que eu queria... Porque na época tinha vários brasileiros vindo para cá para fazer o workshop. Um que veio muitas vezes foi o mestre Jonas. E o Jonas dava muita atenção aos tamborins e à terceira. Mas para caixa e repique, como não é o forte dele, não era com ele. era pouco, sabe? Eu queria mais um pouco de input, né, para caixa e repique. E aí quando eu estava lá no Brasil, eu pensei, quem que eu poderia convidar? E aí eu falei com o Ricardinho também topou de fazer isso, e falei com o Serrinha. Falei com os dois, que eu ainda não tinha decidido quem. E aí eu fui ver uma aula do Serrinha, que ele estava dando lá uma aula de caixa para alguns gringos que estavam lá de férias. Eu acho que tem inclusive um vídeo um vídeo dele tocando um solo.
que eles gravaram naquela aula. E foi nessa aula que eu falei, esse cara que eu quero. E aí eu falei com ele, você topa ir comigo para a Alemanha? Você poderia ficar assim 10 dias, 2 semanas, você vai ficar na minha casa, você vai dar um final da semana de workshop. E aí teve algumas pessoas no nosso grupo que falaram assim, mas o cara, ele provavelmente nunca saiu do Brasil, então a gente paga a passagem dele e pronto, né? E aí outros falaram, não, cara, a gente tem que valorizar o trabalho dele. Ele vai passar a sabedoria, o que ele sabe para a gente. Então temos que pagar todos os custos dele e pagar um cachê para ele. E eu também apoiei essa ideia. E aí ele veio, ganhou um dinheiro e tal, e por acaso também, isso foi em novembro de 2006, se não me engano. E no dia 11 de novembro, aqui tem um dia especial aqui em Colônia, porque é o dia que a época de carnaval começa. Então, na cidade, na rua, todo mundo vai fantasiado e festeja um pequeno carnaval. E ele estava presente naquela época, né? E aí a gente curtiu muito esse carnaval. Ele fez um ótimo workshop com o meu grupo e tal. E eu só traduzia na época. E a gente percebeu que a gente se deu muito bem. A gente virou amigos naqueles 10 dias. E a gente trabalhava bem junto também. O meu forte era, assim, o tamborim, claro, né? E o forte dele era caixa. Então a gente falou assim, a gente pode tentar fazer o workshop junto no outro ano. E aí foi assim que começou. E no outro ano ele veio para cá por um mês e fomos para França, Áustria, Polônia, para alguns lugares, sabe? E funcionou super bem. E a melhor propaganda é boca a boca. Todo mundo estava falando muito bem do nosso workshop. Então tinha mais pessoas perguntando, o Serrinha volta no ano que vem e tal. E dessa forma, no outro ano, ele já ficou 3 meses para trabalhar aqui. Então, aí no outro ano, novamente 3 meses e tal, etc. E foi ficando. E ficou assim. E aí, ultimamente, tem mais concorrência, né? E tem menos pessoas, tem menos grupos querendo o workshop, eu acho. E, assim, a informação você também pega muito mais fácil agora na internet, como você falou, né? Então, assim, infelizmente, no ano passado, por exemplo, o Serrinha não veio para cá. No outro ano ele veio, mas só para um mês, que eu consegui encaixar 4 workshops, porque tem que valer a pena para ele também. Claro. Ele deixa muito trabalho lá, né? Então tem que valer a pena. E quando eu percebo que não vale a pena, que tem, sei lá, 2 semanas livre no meio, que ele não vai trabalhar, que eu não consigo encaixar o workshop, então não vale a pena. E também o povo também me conheceu e começou também a perguntar assim, se poderia chamar somente eu para um workshop, que também sai mais barato para eles, né? E foi assim que eu comecei esse tour de workshop. Aí todo ano estou indo para lá, para cá e fazendo os workshops. Por falar em workshop, acho que vamos conseguir, vai passar aqui um videozinho para ver se o Cris se lembra. Dessa parada. Pronto. Este vídeo aqui, então, é o Cris com o Serrinha, em 2012, em Estarreja. Foi a primeira vez que eu conheci pessoalmente o Cris e o Serrinha, e foi para mim e para muitos que estavam comigo nesse workshop, aquilo que nós entendemos que houve uma pequena viragem aqui no samba em Portugal.
porque até então a questão da partilha da informação era muito dentro só das escolas e dentro dos grupos, e não havia muita partilha para o exterior. E de repente aparece alguém que não é de Portugal, e isto também é um bocadinho assim, quando somos nós a dizer a alguém, às vezes não acreditam que é como nós dizemos, mas quando são outros a explicar a mesma coisa que nós já explicamos, eles já disseram, oh, afinal é mesmo assim. E a verdade é que é o Cris e o Serrinha que aparecem aqui a dar este workshop, e daí para a frente despoltou aqui um interesse enorme, e nós sentimos essa evolução também na escola. A nossa evolução também vai por aí depois desse workshop e dessa partilha. Pronto, e foi aí a minha primeira vez que eu conheci realmente o Cris e que participei, e foi a minha primeira vez que eu toquei tamborim. Até lá eu só tinha o gosto pelo instrumento, mas eu nunca tinha tocado. Foi excelente, muito bom. foi uma excelente partilha, foi em Estarreja. Eu acho que se chamava Samba Sport Fest, o evento. Eu não tenho a certeza se estava ligado com o Vai Quem Quer, com o TREP, ou se era mesmo da Câmara Municipal de Estarreja, mas sei que houve uma oportunidade e houve um convite, e nós inscrevemos-nos e fizemos, e ainda bem que o fizemos, porque isso despoltou este interesse ainda maior que nós temos hoje no samba. Pronto. E esta introdução deste tema, eu queria perguntar ao Cris qual é a ideia que ele tem do percussionista ou do sambista português e do samba em Portugal, naquela altura. Sinceramente, não há problema. Primeiramente, eu fico muito feliz que você acha que esse momento foi um momento que mudou um pouco. Na época, eu fiquei impressionado quando eu cheguei. Eu acho que quem organizou isso foi o Camões. A gente tinha conhecido o Camões no Festival de Samba em Coburgo. Aí a gente falou sobre isso, sobre essa possibilidade e, assim, tentando, né? A gente não sabia se ele ia realmente organizar, mas aí ele falou, tá pronto, ano que vem vocês podem vir, bababá. E eu não lembro mais se era a prefeitura ou quem pagava isso, quem organizava isso, mas o Camões que encaixou tudo. Ele está aqui a dizer que foi ele que propôs à Câmara na altura. E chamaram-lhe tolo. Então, e eu achava impressionante, na primeira noite, quando a gente chegou, o Camões levou a gente na quadra do Trepa. E fora da quadra, ouvindo o som da bateria, eu pensei, caralho, é igual Rio de Janeiro. O som é igual Rio de Janeiro, sabe? Aquele peso que vem assim de longe sentir o peso. Pensei, caralho, é Rio de Janeiro, é igual Rio de Janeiro. O que a gente vai passar para eles? E aí, quando a gente entrou e a gente viu um por um, eu pensei, é igual Beija-Flor. Porque, assim, Beija-Flor, para mim, tem uma magia. Você olha lá, a bateria completa é uma das melhores que tem. É fenomenal o som. Mas quando você vê um por um, tem muitos lá dentro que não... Você vê que não sabem tocar muito bem. Mas o som do conjunto é muito bom. Claro que na Beija-Flor também tem ritmista muito bom, né? Sem querer ofender ninguém. Mas tem muitos também que você percebe que não sabe exatamente o que está fazendo lá, sabe? Não toca muito bem. Pelo contrário da Tijuca, por exemplo. Você olha lá na bateria da Tijuca, cada caixeiro toca exatamente do jeito que eles querem. Você não vai achar ninguém, eu acho, talvez um, dois, você vai achar que não tocam do jeito que eles querem, do jeito que eles querem. Mas o som da bateria é mais clínico, vamos dizer, é menos vivo, vamos dizer. E o som da Beija-Flor é muito vivo, porque tem muito a terceira que está muito solta, caixa com batidas tem diferentes. Tem sempre uma notinha ao lado. Que acaba por dar o bolo. Então, em Portugal, eu percebi no Trepa, na época, eu vi os caixetes lá tocando e pensei, eles não conseguem tocar nessa velocidade que estão tocando, mas também não estão atrapalhando, entendeu? Então, assim, em conjunto, o som estava bom, mas um por um, eu estava percebendo assim, deixa cada um por um tocar sozinho, que você vai ver onde está o problema. Né? Porque, assim, é claro, tudo é uma questão do
do que você quer, da tua meta de ser sambista. Se você quer tocar perfeito ou se você quer só se divertir um pouquinho. Cada um tem o seu direito de existência, né? Claro. A maioria, por exemplo, a maioria dos meus alunos aqui em Colônia, eles querem se encontrar para tomar uma cerveja junto e fazer um batuque, entendeu? Eles não têm essa ideia, um dia eu vou desfilar numa escola de samba no Rio de Janeiro, ou eu quero tocar no Bloco X, ou, sabe? Não tem essa ideia. Eles querem se juntar com os amigos e bater um papo legal e tocar música. Claro, a ideia também é tocar música boa e sempre melhorar, mas ninguém deles, por exemplo, ensaia em casa, os meus alunos. Eu tenho certeza agora, porque dentro da pandemia ninguém perguntou algum exercício meu, entendeu? E assim, eu falei, eu poderia oferecer para vocês um meeting no Zoom para a gente tomar uma cerveja. Vamos! Cerveja! Vamos no Zoom! Aí todo mundo apareceram as telas e todo mundo conversando, batendo papo. Então, assim, cada um tem o seu direito de existência, né? Samba também é isso. Claro. Samba também é encontrar amigos e tomar uma cerveja, bater um papo e ficar feliz com os amigos. Assim, cada um tem a sua qualidade, né? Tem alguns que não conseguem conversar muito bem, mas tocam muito bem. E tem outros que não tocam muito bem, mas são as pessoas que juntam a galera, que juntam o grupo, né? Então, na época eu pensei que tem muito trabalho aqui para fazer, mas foi isso que eu imaginei, né? Mas o peso, o andamento estava muito para frente também, né? Muito para frente, mas estava muito certo, forte. Não caía o andamento. Eu lembro-me nesse workshop, que foi a primeira vez também que nos fizeram isso, que era tocar um por um. E então vocês diziam, agora parem todos, porque assim, o som de geral, lá está, dava som. A velocidade era muito grande, né, para a altura. E nós, nessa altura, tocávamos muito rápido, é verdade, aqui em Portugal. Agora já há uma tendência de tocar cada vez mais baixo, também mais lento. Também tem a ver com as pessoas frequentarem, terem outro conhecimento, frequentarem também o Bloco X e aprenderem também um bocadinho da essência. Mas nessa altura todos paravam e ficava só um a tocar. E era raro aquele que conseguia entrar e sair no tempo ou que conseguia fazer direito. Então vocês diziam, isto não é para envergonhar ninguém, é só para vocês perceberem onde é que vocês estão a errar. E eu acho que isso foi marcante. Foi, ok, eu não tenho que ter vergonha, eu vou errar, eu sei que eu vou errar, mas eu vou ficar a perceber onde é que eu estou a errar. Porque enquanto estou a tocar com os outros eu não tenho essa percepção. Parece que estamos todos a tocar bem. Você só aprende quando você erra e conserta e melhora. Exatamente. Foi muito bom. Estava agora aqui a pegar um bocadinho nas tuas palavras e eu acho que conheço um sítio, e o Cris também conhece de certeza, em que nós conseguimos ter tudo, que é termos bom samba e também termos na mesma esse gosto pela partilha e por beber um copo juntos e estarmos todos divertidos, que é o Bloco X. Nós conseguimos ter a junção das duas coisas. O gosto pelo samba, o samba perfeito, na minha opinião, e também esta parte de amigos, à distância, e depois quando estamos todos juntos, ser uma alegria enorme e podermos estar a trocar e beber as nossas minis aqui em Portugal. Como é que foi essa questão? O Cris é diretor musical do Bloco X e acho que é um dos fundadores do Bloco. Em que ano é que surgiu? Não? Já estava na cabeça. Em que ano é que surgiu essa ideia? Sabe-nos contar? Então, eu não sou um dos fundadores do Bloco X, porque a ideia do Bloco X surgiu num encontro de samba no sul da França, eu acho que foi em 99, se eu não me engano. E quem estava presente, por exemplo, foi o Frank, o Joe, e com esses dois, com Joe e Frank junto, eu formo o time dos diretores musicais do Bloco X. Mas na época eu não estava presente lá embaixo, lá no sul da França. E aí eles, não sei como, eu acho que eles estavam todos lá, inclusive o Camões, eu acho que também estava lá. Certeza, ele está em todo lado. Eu acho que ele me conseguiu lá. E aí, na época,
eles começaram a tocar lá só por causa do evento e... Olha quem chegou. Meu filho chegando aqui. Tranquilo. Eles só... Tinha muitos sambistas sem grupo naquele evento. E aí eles resolveram tocar junto e deram esse nome. Eu acho que foi um sueco, não lembro mais o nome dele, não sei quem era, que deu o nome do Bloco X. E aí eles tocaram lá e depois essa ideia sumiu. Não seguiram mais essa ideia. E aí teve um ano que no Festival de Samba de Coburgo, o Frank estava lá e eu estava lá também, e mais alguns amigos, a gente estava lá, e estávamos todos sem grupo. E aí o Frank falou, vamos nos chamar de Bloco X. E aí ele pediu para cada um trazer uma camisa branca e ele trouxe uma tinta preta. E aí a gente pintou assim as camisas de preto e fomos assim para a rua para tocar. E tocamos só nas ruas lá em Cubu, no festival. Não tocamos em palco, só nas ruas e eram 7, 8 pessoas, alguma coisa assim. E aí foi já mais um pouco organizada essa ideia de Bloco X. Porque no outro ano, trouxemos de novo camisas brancas, mas não aquelas a gente jogou fora. E a gente colou aquele silver tape preto, sabe? Colamos assim um X aqui. E como a gente sempre tocava na frente do lugar chamado Highlander, lá, um bar, e o cara gostava muito da gente, e a gente sempre tocava lá e chamava o povo lá para dentro, ele dava cerveja de graça pra gente. Cerveja liberada para quem era o Bloco X, né? E às vezes a gente pegava assim, pegava o adesivo, colava na outra, vai lá pegar cerveja pra gente, sabe? E quando a gente percebeu que isso não funciona mais, aí a gente resolveu imprimir camisas, né? E aí eu acho que foi em 2003, se não me engano, que foi o primeiro ensaio, o primeiro encontro de ensaio organizado do Bloco X, que foi em Zinzig, aqui na Alemanha. E também quem estava presente foi o Frank e o Joe, né? Que na época eram os diretores musicais do Bloco X. Okay. E assim, durante o tempo eu estava sempre fazendo mais e mais e mais e também eu era muito jovem na época ainda, né? E aí eu estava ganhando mais responsabilidade e tal. E hoje em dia eu sou um dos diretores musicais, mas somos 3. O Camões está aqui a dizer que ele e o Piruça estavam lá nesse dia que você estava a falar. Ah, é? E está a dizer que já nessa altura ficavam na esplanada a fazer pagode e não foram nunca ensaiar. Aí o grupo chamou-se Rio 40 Graus. Então, Camões, pode me corrigir quando eu falo merda, tá? Queres explicar um bocadinho a quem nos está a ver qual é que é o principal objetivo do Bloco X e como é que funciona? Então, a ideia é de ter um grupo em que sambistas da Europa com a mesma ideia de samba e a mesma qualidade de samba podem se reunir para tocar num alto nível e num nível internacional, vamos dizer, né? Com várias nacionalidades juntos. Essa é a ideia. E para conseguir isso, a gente tem claramente algumas regras para poder entrar, porque, claro, tem muita gente querendo tocar com a gente, mas a gente não pode aceitar todo mundo. Senão, seria impraticável. Mais que a mega bateria lá no Mega Samba, e já é muito difícil comandar essa bateria lá. Quantos elementos é que tem o Bloco X? Então, na nossa lista tem um pouco mais que 300 pessoas, mas normalmente nos encontros temos entre 100 e 120 pessoas. E isso é seleção natural. A gente convida todo mundo. Se fosse todo mundo, a gente estava com um problema, mas geralmente dá certo e, assim, sempre somos mais ou menos 100, 120 pessoas. Né? Desses 300 elementos, tem uma ideia de quantas nacionalidades é que estão representadas nesse grupo?
Sim, tem. Eu tive que ver isso, porque eu também não tinha ideia disso, mas são 25 nações. Temos 25 nações. Também não sabia. É. Muito bem. Como é que o Cris descreve o sambista europeu? Nós aqui em Portugal, pronto, estamos um bocadinho mais chegados aqui, somos ainda um pouco latinos, temos aquela coisa da ginga, rapidamente nos adaptamos às coisas. Mas há outro sambista que eu tenho a experiência, e já assisti no Bloco X, não é? Que tem outras nacionalidades que são exímios tocadores, têm a perfeição da batida, mesmo não tendo essa ginga que eu estou a falar, mas têm o cuidado mesmo quando nós enviamos o vídeo de dizer que na semicolcheia aquela nota não foi tão bem, essa precisão, como é que é este sambista europeu? Então, eu acho que, como eu falei, tem dois tipos de sambista. Tem aquele que é dedicado no álcool, né? No bate-papo e tal, e tem aquele que é muito dedicado na música. E mesmo naquele que está dedicado à música, tem uns que aprendem muita coisa, mas ainda tem um som europeu. Isso, para mim, é realmente a questão do swing. O sambista europeu que pega o swing, que consegue tocar o swing, esse cara, ele tem um som brasileiro. Isso não quer dizer que o brasileiro necessariamente sabe fazer, sabe tocar o swing, sabe o que está fazendo lá, porque ele nunca precisou analisar isso. O brasileiro escuta desde pequenininho, ele escuta sempre aquele então ele já tem esse Já swing nasce com dentro do sistema. E quando é músico, então é fácil de fazer isso. Mas para europeus, não sei se para portugueses também é assim, mas pelo menos para os outros para os outros europeus, é muito difícil, porque a gente escuta muita música reta, rock, pop, tudo é muito reto, muito mecânico. muito quadrado, muito reto. Então, para a gente é difícil entender o swing e fazer o swing, né? E eu fiquei muito tempo analisando isso. Eu sou alemão, então gosto de analisar as coisas. E analisando isso e estudando como passar isso, como ensinar isso para o aluno, para ele entender como está as notas com... Talvez alguém já viu como eu faço as coisas com baqueta, e aí eu mudo o lugar da baqueta para entender que essa nota mais cedo, essa mais tarde e tal, para não ter esse ta 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 ta, mas ter esse ta 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 ta, porque não é somente o acento que faz o swing, mas também o tempo em que a nota é tocada, né? E eu acho que isso faz a grande diferença. Então, o sambista europeu que consegue pegar isso é perfeito, porque ele é apaixonado pelo samba, ele faz isso geralmente por hobby, então, assim, ele gasta o seu tempo, o seu dinheiro. Tem sambistas que todo final da semana, no ano, está em outro lugar, no festival, gasta muito dinheiro com passagem, com... Né, sempre a correr atrás. O tempo todo e participar dos eventos, pagando lá para ganhar a camisa do evento e etc. e tal. E assim, tem que ter muito amor e paixão para fazer isso. E esses sambistas são muito bons. Esses aí é exatamente esse que a gente quer no Bloco X. Exatamente. Como é que o Cris vê a evolução do samba na Europa? Nós não nos podemos comparar ao Rio de Janeiro, claramente, nem a nível de elementos, mão de obra disponível, nem de infraestruturas. Não é? Mas acha que o sambista europeu tem condições para desfilar no Rio? O Cris é um deles, é verdade. Sim, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, todos aqueles que eu falei que têm essa dedicação, essa paixão pelo samba e conseguem tocar bem, todos eles estão no nível de poder desfilar na escola de samba do Rio de Janeiro. Também, assim, no Rio de Janeiro, como eu sempre falo, o brasileiro também só cozinha com água, entendeu? Não tem tempero. uma mágica aí, sabe? Então, assim, é claro que no Rio de Janeiro, como é muito mais concentrado e o povo conhece o estilo de música desde pequenininho,
vamos dizer, os melhores, mesmo não gostando desse termo de melhor, claro que eles estão no Rio, né? Claro. Ou no Brasil, né? Mas tem muitos ritmistas muito bons aqui que poderiam facilmente desfilar nas escolas de samba do Brasil. Só que o problema é conhecer alguém para poder desfilar e, na minha opinião, também é de merecer. O que eu não gosto, o que eu já vi algumas vezes são europeus que chegam no Rio de Janeiro e fazem um trato, meio que compram compram um lugar. Não com dinheiro, mas tipo, em troca pela fantasia, eu vou te convidar para fazer um workshop. Eu acho que isso é uma grande razão por que eu não escolhi um mestre de uma bateria para trabalhar comigo aqui com os workshops. Okay. Porque ninguém pode dizer que eu fiz isso para ganhar minha fantasia em alguma escola, entendeu? Exato. Porque o Serrinha não me ajudou em nada. O Seixas está aqui também a tocar num ponto importante, o André, que é o português tem uma vantagem, que é a língua. Também ajuda muito. Sim. Para aquela questão que nós estávamos a falar. Não é? Esqueci de falar isso. Isso faz toda a diferença. É verdade. Bem, e Cris. assim, eu acho que quando alguém vai para o Rio de Janeiro e passa lá um grande tempo e se dedica à escola, vai para todos os ensaios e merece essa vaga, tem muitos sambistas europeus que poderiam desfilar nas escolas. Eu, hoje em dia, mesmo já sendo um dos antigos, quase, da Tijuca, né? Mesmo assim, eu acho que eu preciso pelo menos chegar um mês antes do carnaval, no mínimo, assim, para poder me sentir bem, de merecer essa vaga. E, inclusive, já falei para o Coringa, assim, Coringa, se tiver alguém que merece mais que eu, pode me cortar, não tem problema, sabe? Eu vou ficar triste, né? Confesso que vou ficar triste, mas eu entendo. Não é minha cultura, virou a minha cultura porque eu escolhi, mas assim, eu não sou brasileiro, então não é minha cultura. Então, se alguém outro brasileiro que está desfilando, que está ensaiando e se dedicando à escola merece a minha vaga, eu abro mão, deixo para ele, sem problema. Eu já desfilei muitas vezes também. Não é que eu não gostaria mais de desfilar, mas é pela questão do merecer. Um dia vai parar, né? Cris, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa entrevista. Esta hora e meia passou a correr. Muito obrigado. Eu tenho uma última pergunta, só para saber se no futuro tem algum projeto que nos queira desvendar. Ou se pensa fixar, por exemplo, no Rio ou no Brasil. Não, projeto não tenho nenhum agora assim na manga para contar para vocês alguma coisa. E me mudar para o Brasil nesse momento não, porque é uma questão de saúde, educação. Eu tenho um filho pequeno, o sistema de educação aqui na Alemanha é muito bom, no Brasil não é tão bom, né? Tem essa questão de escola particular e escola pública e é complicado. Aí o sistema de saúde também não é bom, como a gente está vendo agora na pandemia, como o Brasil está sofrendo com essa pandemia e como a Alemanha está se dando muito bem, né? Está saindo muito bem dessa história da pandemia. Então, eu estou muito feliz aqui. Claro. A gente tem tudo e com aquecimento global, daqui a pouco aqui também é Brasil. Também então, está quase. E a minha esposa está estudando aqui agora, aprendeu alemão perfeitamente, vai tranquilo. formar daqui a pouco, vai trabalhar como médica aqui, então... Não está em equação essa questão. Os meus alunos... E tem mais um ponto, eu esqueci, agora eu lembrei. Eu sou alemão, eu trabalho ensinando samba. Imagina quem no Brasil vai querer aprender a tocar com alemão, entendeu? Como é que eu vou viver lá, entendeu? Acho que nesse momento é muito improvável eu me mudar para o Brasil. Ok. Só aqui uma última pergunta do Michael Silva, também ainda está connosco lá no bloco, que está a perguntar mais ou menos quantas pessoas do Bloco X é que desfilam no Brasil. Se tem uma noção de... Tem muita gente do Bloco desfilando no Brasil. Isso é difícil
dizer, isso é realmente difícil dizer. Claro. Quem eu sei que sempre desfila é a Clarissa. Clarissa, sim. Clarissa, eu acho que o Kevin está sempre desfilando nos últimos 3, 4 anos, eu acho. Não sei, talvez 5, mais ou menos 5. Ok. Mas eu não sei, certeza eu não tenho não, mas mais ou menos 5 pessoas. Ok. Cris, vamos nos despedir. Em meu nome e em nome da Escola de Samba Costa de Prata, muito obrigado. Adorei este momento. Acho que ainda tínhamos mais conversa se tivéssemos mais tempo. Quem sabe numa próxima oportunidade. Obrigado pela disponibilidade, por ter partilhado um bocadinho da sua história e um bocadinho do seu conhecimento, que este também é o objetivo deste evento, porque nós não somos melhores nem piores por aquilo que nós fazemos, somos por aquilo que partilhamos e aquilo que aprendemos com os outros. E este é o grande objetivo deste evento. Não, é claro que é a minha escola, é a Costa de Prata, mas o objetivo não é só para a Costa de Prata, é para todos. E se todos nós dermos este pequeno contributo, todos nós seremos melhor, com certeza, no futuro. Por isso, em meu nome e em nome da Costa de Prata, uma vez mais, muito obrigado por este bocadinho aqui connosco. Obrigado a vocês. Boas palavras, realmente boas palavras. Não tenho o que dizer. Se eu dizer nome, com certeza eu vou esquecer alguém. Então eu prefiro só dizer muito obrigado pelo convite, a todos da Costa de Prata, a todos os sambistas portugueses que estão assistindo aqui. Muito obrigado pelo convite. Forte abraço a todos. E só uma coisinha, a net não foi abaixo. É o quê? A net não foi abaixo. O teste. A sua net podia ter ido abaixo. A net é verdade. Agora resolveu ficar. Obrigado. Obrigado. Um grande abraço. Tchau. Valeu.